No ano de 1918, nascia essa pessoa aqui, ó, minha avó materna, Dona Ercília. E a história que ela relata, ou relatava, porque ela faleceu em 2001, ela tem algo de incomum com o que aconteceu comigo. Também aos 13 anos de idade, minha avó conta para mim essa história pela primeira vez no ano de 1996, que foi o ano que eu tive o meu primeiro avistamento ufológico. Na narrativa dela, ela dizia que sempre tinha o costume de colocar as galinhas para dentro do galinheiro por volta das 6 horas da tarde, na fazenda em que ela morava. E isso aconteceu na cidade de Brotas. Numa certa tarde que ela estava realizando essa atividade, ela conta que um pouco à frente dela surgiu algo que ela descrevia como uma peneira luminosa no chão. Então ela via aquela luminosidade como se fosse cheia de furinhos, que ela descrevia como uma peneira, e aquilo acompanhava conforme ela andava. Ela deu exemplo desses holofotes que hoje em dia tem nos shows que acompanham os cantores. Ela disse que era a mesma coisa, porém só aquele foco luminoso um pouco à sua frente. E num dado momento, ela resolveu olhar para cima, que é da onde provavelmente vinha aquele foco luminoso. E nesse momento que ela olha para cima, ela conta que o corpo dela paralisou por completo. E ela percebe que acima dela, a cerca de uns 10 metros de altura, havia um objeto redondo, preto, forma de disco, aparentemente, dentro do que ela contava, com mais de 30 metros de circunferência, ou seja, era um objeto muito grande. E ela fala que esse aparelho estava parado em cima dela, de uma maneira completamente silenciosa, e ela via duas luzinhas, uma verde e uma laranja, que ficavam alternando as cores no centro desse objeto. E ela diz que num dado momento esse objeto simplesmente apagou essas luzes, aquela peneira luminosa também sumiu, e ele foi se afastando, se distanciando em direção ao firmamento. E ela conta que numa certa altura, esse objeto disparou em direção ao espaço na velocidade de um foguete. Lembrando que ela contou pela primeira vez essa história para mim em 1996 por conta do avistamento que eu tive, ou seja, se nada tivesse acontecido, muito provavelmente ela não ia me contar isso, e depois ela me contou um ano antes dela falecer. Ela faleceu no ano de 2001 e no ano 2000 ela repetiu essa história para mim. E eu propositalmente resolvi escutar para poder fazer um comparativo com o que ela havia me contado há 4 anos atrás. E ela contou exatamente a mesma coisa, sem aumentar uma vírgula. Portanto, eu acredito que ela vivenciou essa história, esse fato, e isso de fato aconteceu.